Solicito que Vossas Excelências façam o registro do ponto. Já há quórum para a abertura da sessão. E aí declaro aberta a sessão de hoje, pedindo ao piedoso vereador devoto de São Pedro, Zezito Maio, para que ele faça uma inspiradora leitura do texto bíblico, a critério de Sua Excelência. E aos demais vereadores solicito que, em respeito, fiquem de pé. Neguinho, você está voltando o Pires e a gente comigo, né? Você está... Neemias, donativos para o templo. Alguns chefes de família deram donativos para esse trabalho. O governador doou para o tesouro 1.000 dáricos em ouro, 50 taças, 530 túnicas sacerdotais. E vários chefes de família doaram ao tesouro 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata. Lido o texto, senhor presidente. Muito obrigado, senhor Zezito. Solicito ao vereador Davi Ismael, na ausência fônica, eu solicito ao vereador Zezito. Você tem razão. Você viu que o Davi está fazendo trabalhando para abrir a CPI para botar lucro de pau de 6 anos. E de Cosa. Mas vou... Tem um detalhe, ele quer deixar a cidade, o povo pagando a ligação ali. Solicito, excelência, que faça... Vou falar com ele que ele está fazendo... Davi? Vereador, faça a leitura. Vocês estão de novo aí com o artigo. Excelência, vamos focar aqui na ata. Os debates serão em outros momentos. Ata da 70ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória, no Salão Maria Ortiz, compareceu o vereador Davi Ismael, votando o vereador Fabrício Gandini, licença, o vereador Marcos Tamates, Zezito Maio, testavam aos senhores presidentes, declarou aberta a sessão, 70 vereadores. Votos de louvor número 868, 2006, de autoria do Vinícius Simões, solicitação tabela livre do vereador, compareceu o vereador Fábio Lúcio Sérgio Iname. Na próxima sessão ordinária, realizasse no dia 15 de outubro de 2015, 17 horas, para quatro regular expediente externo, na ordem do dia, trabalho das comissões que mais ocorrência, a sessão 19 horas, 17 minutos, do que para constar foi levado a presente a partir da aprovada, fazer para o presidente do seu secretário da mesa, lida ato, senhor presidente. Alguma retificação a ser feita na ata lida? Todo mundo prestou atenção na ata lida. Eu solicito aos senhores vereadores que me informem se tem alguma retificação a ser feita. Não havendo quem queira modificar, estamos dando a ata como aprovada, a ata da sessão anterior. Só que eu li muito rápido, né? O presidente falou que não prestou atenção, convoca outro aqui para sentar aqui para ler. Excelência. Vereador Anderson Marinho, por favor, Vossa Excelência pode fazer a leitura do expediente interno aqui? Vereador Anderson Marinho. Vossa Excelência pode escolher o ritmo da leitura.
Indicação 5633, Devani Ferreira. Indicação do vereador Marcelão. Indicação do vereador Fabrício Gandini, 5645. Indica que a secretaria competente estudo técnico para implantar um redutor de velocidade na rua Fortunado Abreu. Indicação do vereador Marcelão. Indica o prefeito municipal de Vitória. Indicação do vereador Max da Mata, 56. Indicação do vereador Zezito Maio. Indicação da vereadora Neuzinha de Oliveira, 5657. Indicação do vereador Luizinho Coutinho, 5656. Indicação do vereador Rogerinho Pinheiro. Indicação do vereador Davi Ismael. Requerimento de informação do vereador Davi Ismael acerca da arrecadação de ISS sobre a comercialização de bicicletas no Estado do Espírito Santo. Requerimento de informação do Reinaldo Bolão. Requerimento de informação 030 de 2015. Encaminhar o requerimento abaixo relacionado constituindo crime de responsabilidade ou não atendimento no prazo de 30 dias ou apresentação de informações falsa. Justificativa de ausência do vereador Fabrício Gandini. Justificativa de ausência do vereador Max da Mata. Justificativa. Sessão solene. Vereador Vinícius Simões. Adiamento da reserva do plenário para a realização da sessão solene em homenagem aos comerciantes com mais de 30 anos de atuação no centro de Vitória para o dia 19 de novembro de 2015. Audiência pública do vereador Serjão para discutir o salve ou manguezal do Lameirão. Audiência pública vereador Max da Mata, no dia 3 de dezembro de 2015. A realização do food truck. Solicito a reserva do plenário para a realização dessa cerimônia. Audiência pública do vereador Max da Mata. Audiência pública do vereador Rogerinho Pinheiro. Lido o expediente interno, senhor presidente. Defino todas as indicações, os votos de pesar, voto de louvor. Em discussão, as demais proposições dos vereadores. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Fim do pequeno expediente. Aqui, ó. Passamos ao grande expediente. Não tem expediente começando a ter um expediente externo. Solicito a presidência do Departamento Financeiro e Contábil da Câmara Municipal de Vitória, processo 10239, administrativo 2289-2015, encaminha a movimentação bancária de janeiro e setembro de 2015. Ao Departamento Legislativo. Encerrado o grande expediente, passamos então ao horário das lideranças partidárias. Primeiro orador inscrito, vereador Davi Ismael. Em seguida, vereador Anderson Marinho. Davi Ismael, líder do PSB, Anderson Marinho, líder do PRP. Quero cumprimentar meus nobres pares, vereador Zezito, Bolão, Serjão, Luizinho, Anderson, Vinícius, Devani, Marcelão, vereador Namichek, presidente dessa casa, vereador Serjão. Chegamos a 4 assinaturas, nosso requerimento de criação da CPI contra o lançamento irregular de esgoto em nosso mar, em nosso mangue. Precisamos fortalecer o trabalho junto aos outros vereadores que não assinaram, aqueles que se dispuseram a assinar, além de mim, de Vossa Excelência, vereador Serjão, foi o vereador Luizinho e vereadora Neuzinha. Falta uma assinatura para que o requerimento seja apreciado pelo plenário. Isso, deixo claro que isso não se trata de nenhuma ação, nenhuma manobra contra nenhum tipo de governo, contra nenhum tipo de ente federativo. O que se busca é garantir algo que o vereador Serjão já busca muito mais tempo que eu, por ter mais mandatos, que é a despoluição de nossas praias, comemorarmos que
além da rede de esgoto passada na rua das pessoas, as pessoas estão ligando. Já fizemos um primeiro projeto de lei que precisamos pensar talvez em como tornar ele mais duro, mais enérgico, para que as pessoas sejam compelidas a ligar o seu esgoto. Então, dessa forma e com muita tranquilidade de ter o meu trabalho aqui na Câmara sendo visto e ecoando aquilo que a população realmente solicita, realmente clama, é que fiz o requerimento e estou coletando as assinaturas. Dessa forma, encerro a minha palavra. Uma parte, vereador. Peraí, antes de terminar, por favor. Vereador Sergião. Gostaria de dizer a Vossa Excelência que, paralelo a essa propositura de Vossa Excelência de fazer a CPI, que eu acho que é interessante investigar mais profundamente essa origem dessa poluição nos nossos manguezais, etc. No dia 28 desse mês, eu estou fazendo um evento aqui na Câmara para criar um seminário e um grupo de trabalho, vai iniciar com o seminário, um grupo de trabalho dos moldes do GTI Respira Vitória, para que a gente possa estudar, pesquisar todos os meios cabíveis para se combater a poluição em qualquer tipo de volume hídrico que a gente tenha, seja no mangue, seja no mar, seja nos rios, no entorno da nossa capital, da nossa ilha. Então, eu gostaria de contar com o apoio de Vossa Excelência também nesse grupo, que tem se interessado muito pela questão ambiental, assim como o pai de Vossa Excelência fazia nessa casa, que a gente possa unir as forças, todos os vereadores, para a gente trabalhar, porque essa é uma questão que é importante para a cidade. O vereador Marcos da Mata está aqui, que era o secretário de Meio Ambiente, sabe muito bem que a população clama pela limpeza da nossa atmosfera, pela limpeza das nossas praias, dos nossos mangues, dos nossos rios, né? E pela limpeza pública do nosso lixo, que deve ser conduzido, descartado de maneira adequada. Então, peço a Vossa Excelência o apoio. Vereador Sergião, seguindo essa mesma linha, ontem a Associação de Moradores da Enseada do Suá me estimulou a buscar um seminário nos mesmos moldes, mas com relação ao pó preto. De que forma conseguirmos harmonizar e uniformizar todas as ações da sociedade civil contra o pó preto. Como uniformizar as ações judiciais que buscam uma reparação civil, uma reparação moral contra esse dano que o pó preto causa em nossas casas, em nossa saúde e nos monumentos. E aí, eu já deixo para o vereador Vinícius, amanhã teremos a audiência pública com a presença do secretário da Fazenda, não é isso? À tarde, que horas? 2 horas. Onde eu já tenho o primeiro questionamento ao vereador Rogerinho. Vereador Rogerinho. Vereador Vinícius. Eu já tenho minha primeira pergunta ao nosso secretário da Fazenda. Quais são as ações feitas pelo município de Vitória para ser ressarcida, sobretudo nesse momento de grande gasto, de grande crise financeira, mas quais são as ações feitas de ressarcimento, de busca pelo ressarcimento, feita pela Prefeitura de Vitória contra as empresas poluidoras? Foram quase 3 milhões de reais gastos no ano passado. Se estamos em crise profunda, temos que buscar esse dinheiro para que seja devolvido, para que assim possamos fortalecer o que precisa ser fortalecido como Conselho Tutelar. Porque quando a gente busca uma informação, o município está em crise, não tem dinheiro para montar o 3º Conselho Tutelar, e não estamos buscando o ressarcimento das empresas poluidoras. Então amanhã temos um grande debate aqui, riquíssimo, e que também deixo o convite a todos os presentes. Próxima liderança, vereador Anderson Marinho. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Hoje, na comunidade do bairro Redenção,
lideranças comunitárias, alguns vereadores também vão estar ali presentes, além desse que vos fala, para discutir um sonho que há anos, eu me lembro que o prefeito Luciano Rezende era então secretário estadual de esporte. Fiz a reunião com ele no Parque Dom Luiz Gonzaga, que é popularmente conhecido como Campo do Chiqueirão. E ele ali, de uma forma bastante animada, pegou e falou que iria gramar o campo de Redenção e o campo de Resistência. E teve um processo muito forte, que é o processo de embate político, né? Era um processo de eleição. Ele, então, prefeito, atual prefeito e na época secretário, ia tentar, ia postular um cargo federal. E em cima da hora, naquele momento, ele também não foi candidato a deputado federal, acabou sendo candidato a deputado estadual, tendo êxito como deputado estadual. E as informações que ele nos passava que tinha dificuldade de documentação para garantir o convênio e efetivar a grama sintética do Parque Dom Luiz Gonzaga, mais conhecido popularmente Chiqueirão. E ele, em 2 anos, menos de 2 anos de mandato como deputado estadual, volta à comunidade, já com a perspectiva de ser candidato a prefeito do município de Vitória, e reafirma o compromisso, ele sendo eleito prefeito de Vitória, ia gramar o campo, porque anteriormente era problema de documentação, de juntar documento, e ele sendo prefeito não teria mais esse problema de juntar documento, porque ele, como prefeito, teria todos os acessos possíveis a essa documentação que anteriormente estava com dificuldade. Hoje estamos chegando a 3 anos de mandato desse prefeito e o sonho ainda não se tornou realidade no bairro Redenção da grama sintética. A gente sabe que tem uma perspectiva ainda este ano inaugurar o campo de resistência. Esse campo de resistência não foi um debate fácil, foi um debate assim, com muita força. Teve que, em alguns momentos, sair da questões do diálogo, técnica, ir para a rua mesmo, com fechamento de ruas, para chamar a atenção das autoridades, chamar a atenção das pessoas competentes, para que pudesse olhar com carinho para aquela comunidade de resistência. Não foi fácil, não foi um diálogo livre, foi um diálogo muito difícil, que esse vereador participou e com mão firme, vereador Devani. Nós acreditamos que resistência vai ser dado um passo. Então hoje, no bairro Redenção, e para mim, Redenção é simbólico, por vários motivos. Você mora, fazer parte de um bairro da região da Grande São Pedro, e por fazer parte da minha residência. Eu moro no bairro Redenção. E às vezes eu fico pensando, vereador Devani, vereador Davi, às vezes, pelo fato de a gente não dar algumas palavras que algumas pessoas no movimento político, às vezes, queiram nos induzir a antecipar um processo eleitoral, as coisas ficam, me parece, morosa. Demora um pouco a acontecer. Mas isso, eu não acredito que seja por uma questão política. Eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar. Minha população não quer acreditar. Porque se há algumas... meu posicionamento político não for em favor da população, esse vereador vai vir denunciar nessa Casa de Leis a omissão do Executivo por questões políticas.
E eu não quero acreditar nisso. Então, eu quero agradecer e torcer que possamos ali receber do nosso secretário Wallace Valente e do Executivo Municipal, o prefeito Luciano Rezende, uma boa resposta para o andamento do processo desse campo no bairro Redenção. Muito obrigado. Passamos a hora dos oradores inscritos. Primeiro orador inscrito, vereador Vinícius Simões, seguido vereador Luizinho, depois vereador Fabrício Gandini. Como o vereador está licenciado, vereador Anderson Maria novamente. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, vereadores, cidade de Vitória. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Gostaria de tratar de dois assuntos no meu pronunciamento. O primeiro assunto é sobre os professores. Hoje é dia do professor. Meu dia. Dia de quem decidiu colocar sua vida à disposição da sociedade de uma maneira transformadora. Todas as profissões são importantes, todas elas têm o seu papel na sociedade, mas professores e professoras são quem constroem todas as demais profissões. Quero fazer o registro, parabenizar o esforço de todos os professores da rede municipal, parabenizar e agradecer, reconhecer o trabalho desses professores que muitos há alguns anos e muitos outros há muitos anos dedicam suas vidas a cuidar do futuro de nosso país e cuidar do futuro da cidade. Em momentos difíceis, em momentos de crise, em momentos desconfortáveis, como estamos vivendo hoje, os professores continuam com o amor e com o mesmo carinho, cuidando de nossas crianças, de nossos adolescentes. Eu torço para que, em breve, nós tenhamos momentos melhores no país inteiro, não só em Vitória, não só no Estado, mas no nosso país inteiro. Um dia em que o professor possa ser não só valorizado financeiramente, mas que ele possa ser respeitado por aquilo que ele é. Hoje não se falta... O desrespeito não é só financeiro, salarial, mas há um desrespeito da sociedade para com o professor. Além do desrespeito da sociedade de modo geral para com o professor, na omissão de não perceber a importância dessa figura para a construção de nossa sociedade no seu dia a dia. E torço e luto para que isso um dia possa melhorar. O outro assunto que eu quero comentar aqui com os vereadores e com a cidade é sobre a violência contra as mulheres. Nós não podemos parar de conversar e debater esse assunto que tira a vida das pessoas. Agora, ontem, uma mulher, uma jovem, foi assassinada em Santo Antônio pelo seu namorado. O namorado não aceitou o término do relacionamento e, de maneira cruel, covarde, matou essa jovem no bairro Santo Antônio. A jovem deixa um filho, vereador Luizinho. E nós precisamos pensar juntos saídas para que o Espírito Santo saia desse quadro terrível
de violência contra as mulheres. É o segundo estado no Brasil que mais violenta e mata suas mulheres. Eu defendo, vereador Zezito Maio, que quem violenta as mulheres em Vitória deva ter punições administrativas também. Eu acho que quem violenta, claro, nós falo de Vitória porque é a nossa área de atuação, quem bate mulher, violenta mulher, fisicamente ou psicologicamente, deve ser punido de alguma maneira na cidade. Você pode bater se você bater em mulher em outro município, mas se bater em mulher em Vitória, Vitória vai lhe dar algum castigo, alguma punição. Vitória precisa construir uma forma de se tornar um território que tolere de maneira zero a violência contra as mulheres, vereador Luizinho. Vitória tem que ser um território onde o agressor pensa: se eu violentar a mulher aqui, se eu bater na mulher, se eu agredir uma mulher aqui, eu vou sofrer alguma coisa com isso. O botão do pânico é importante? É. Mas o botão do pânico ele evita. Ele evita. E é importante que se evite. O botão do pânico ele é importantíssimo, vereador Davi. Mas o botão do pânico não tira do coração do agressor a vontade de agredir. O botão do pânico, ele não tira do agressor a vontade de agredir. É uma ferramenta que merece prêmios no mundo inteiro, é uma ferramenta importante que a cidade de Vitória traz com o Tribunal de Justiça, com o apoio da Guarda Municipal. Mas, vereador Zezito, nós precisamos, vereador Zezito, criar alguma forma, vereador Anderson Marinho, onde Vitória seja um território de tolerância zero contra a violência contra as mulheres. Indicações, projetos de lei. E é uma luta, vereador Devani, é um problema gravíssimo pelos números. É um problema gravíssimo pelos... Nós não estamos falando de um estado que violenta as mulheres, estamos falando do segundo estado que mais mata as mulheres. Eu estou falando de um estado machista, de um estado que traz ainda um sentimento colonial de que o homem tem direito de tocar e bater numa mulher quando ela desagrada este homem. O Espírito Santo traz e permanece uma sociedade patriarcal, onde a mulher sofre, morre, como morreu ontem. Morreu, foi assassinada brutalmente por um homem. Não devia nem entrar na cidade. Vai entrar na cidade para matar uma mulher? Vereador Anderson Marinho, lá em Santo Antônio. Vossa Excelência deve ter acompanhado. Isso acontece na Praia do Canto, que eu trouxe os dados aqui. Isso acontece na Mata da Praia. Isso é que está acontecendo em Jardim Camburi. Isso acontece em Jardim da Penha. Não é só em bairro periférico que acontece isso, não. Trouxe os dados aqui semana passada. E, vereador, aumentou o número de 2013 para 2014. Aumentou o número de casos. E outra, pode ser que haja muito mais casos, vereador, porque muitas mulheres têm medo de falar. Então eu estou disposto a enfrentar esses covardes, junto com os vereadores. Disposto a estudar maneiras, formas, junto com todos nós, com a Prefeitura, com o Ministério Público, com a sociedade, para que Vitória se torne um território de tolerância zero para quem bate em mulher. Que nos tornemos Rivochi para as mulheres. Pessoas que lutam e que dedicam o seu tempo. Todos os vereadores aqui têm alguma ação de combate à violência contra a mulher. É raro não ter um vereador aqui que não protocolou alguma coisa, uma ação. Estou insistindo com a Prefeitura para que, a partir das 10 horas, uma indicação que fiz,
as mulheres possam poder descer dos ônibus a partir das 10 horas. Hoje o Estado, vereador Zezito Maio, e eu parabenizo o governador Paulo Artung, o Estado e a CETURB hoje já permite que as mulheres desçam a partir das 11 horas. Isso é um projeto importante, vereador. O governo está de parabéns com esse projeto. Eu acho que Vitória precisa... Foi o Renato, vereador? É da época do Renato? É uma linha antiga? Ok. Pois bem, finalizo o meu discurso parabenizando os nossos professores e com muita vontade de continuar nesse caminho para que a gente possa reduzir os números de violência contra a mulher na cidade de Vitória. Próximo orador, vereador Luizinho. Excelência, eu vou perguntar no tempo com o vereador Marcos da Mata. Ou não. Vereador Marcos da Mata, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa tarde. Dois assuntos. Primeiro tem a ver com uma interpelação que eu fiz na semana passada, se eu não me engano, né? Com relação à abordagem de um vereador aqui, convidando um companheiro de partido para se filiar no partido dele, oferecendo cargo aqui na prefeitura, cargo alto, de PCT. Ele disse que não, que não está oferecendo cargo não, e eu acreditei. Mas a partir de hoje, vereador Davi Ismael, a partir de hoje, eu e minha equipe, a gente vai começar a acompanhar o Diário Oficial da Prefeitura. E vamos começar a medir isso, vereador Devani. Vamos começar a medir isso. Quem é que começa a ser nomeado, ou troca de cargo dentro do município, troca de filiação partidária e disputa a eleição no que vem? Porque, na minha opinião, vereador Vinícius, na minha opinião, isso é um tipo de crime eleitoral, né? É você abusar do poder econômico para se beneficiar do processo eleitoral. E o que é pior nesse caso, vereador Marcelão? Uma coisa é o abuso do poder econômico quando do recurso captado para a sua campanha, seja de doadores, pessoas físicas ou jurídicas. Outra coisa é cometer abuso do poder econômico com dinheiro público. Com dinheiro público. Então, eu vou começar a acompanhar isso hoje. Eu tenho absoluta convicção de que o prefeito Luciano Rezende não se mete em absolutamente nada disso. Não é a maneira dele de fazer política. Conheço o Luciano há muitos anos, e sei que ele não seria capaz de fazer isso. Mas ele é o prefeito, e tem ali muitos secretários, muita gente para administrar a prefeitura, né? Então, às vezes, esse tipo de manobra pode estar acontecendo sem o conhecimento do prefeito. E o meu papel vai ser de alertá-lo toda vez que a gente perceber algo desse tipo acontecendo na cidade de Vitória e o dinheiro da população sendo usado para financiar candidatos na disputa eleitoral do ano que vem. Bom, eu queria aproveitar também a oportunidade, agradecendo ao vereador Luizinho Coutinho, que permuta comigo o seu tempo, para falar sobre uma portaria, a portaria 007/2015. Está aqui o Toninho Loureiro aqui na casa, representando o Executivo.
É uma portaria que trata de uma regulamentação do comércio de alimentos em veículos automotores ou rebocados, os food trucks. Esse decreto tem portaria, tem decreto e tem decreto 16.381 e a lei 8.809. Essa portaria vem acompanhada de anexo, inclusive. Aí, eu queria, Toninho, vou fazer uma audiência pública sobre essa temática. Já pedi à Câmara aí para ver o dia que tem disponível para isso. Porque eu acho extremamente equivocada a posição da Prefeitura de entender que isso é um serviço, é uma outorga de permissão de uso. Outorga de permissão de uso para o cara que investe, sei lá, 100 mil reais comprando, equipando, reformando o carro para poder vender alimentos, né? Permissão de uso para comércio de alimentos em veículos automotores é, na minha opinião, algo extremamente equivocado. Eu eu tenho certeza que se faz necessário alvará de funcionamento, né? Uma atividade comercial, faz-se necessário alvará ou a licença da vigilância sanitária, óbvio que faz todo sentido, mas não faz sentido que esse serviço seja através de uma outorga de permissão de uso. Outorga de permissão de uso é um procedimento licitatório. Aí, o cara começa aqui na portaria conjunta dizendo o seguinte: artigo 1º, ficam estabelecidos os locais, vagas, dias da semana e períodos passíveis de outorga de permissão de uso para o comércio de venda de alimentos em veículos automotores ou rebocados, food truck, em vias e áreas públicas, conforme o anexo 1 dessa portaria. Parágrafo 1º. Entende-se por períodos ou lapsos de tempo. Inciso 1. O período diurno é compreendido entre 7 da manhã e 15 da tarde. E no inciso 2, o período noturno é compreendido das 16 às 24 horas. Ora, alguém diz aí na cidade que horas vai funcionar o seu comércio? Então, se o cara monta um food truck, vereador Devani, para servir um tipo de alimento de café da manhã, ele não pode ir numa universidade, por exemplo, numa faculdade em Vitória, chegar lá às 6 da manhã, para atender os alunos que de repente não tiveram tempo de tomar o café da manhã em casa, porque tem uma portaria que diz que só pode começar às 7 horas da manhã. O cara é um autônomo, o cara é um empreendedor, vereador Serjão. E está o município regulando o horário que o cara vai ter que trabalhar na cidade. E de 15 às 16 ele não pode trabalhar. Porque diz que o período diurno é até às 15 horas e o noturno começa às 16. Então de 15 às 16 ele não pode funcionar. Uma parte, vereador. Pois não, excelência. Vereador, o senhor sabe nos dizer, baseado em que esses horários foram definidos? Houve uma discussão com esses proprietários de food truck? Como é que foi definido isso? Qual a base de informação utilizada para chegar a esses valores aí, esses horários? Eu não tenho essa informação, excelência, mas olha só o parágrafo 2º do artigo 1º. O mesmo permissionário não poderá trabalhar em 2 períodos no mesmo dia. O cara que vai de manhã trabalhar, lá na faculdade, por exemplo, que quer chegar às 6 horas da manhã e atender os alunos até às 8, depois se atender, de repente, na hora do almoço, de tarde, depois das 16, ele não pode trabalhar mais. Ele está proibido de trabalhar. Está proibido. Parágrafo 3º. O permissionário obriga-se a trabalhar no mínimo 4 horas ininterruptas no período. Não faz nenhum sentido para uma atividade como essa, excelência. Não faz nenhum sentido para uma atividade como essa.
O cara pode trabalhar 2 horas numa determinada região da cidade, depois 2 horas em outro local, 1 hora em outro. Por que o cara tem que ficar 4 horas ininterruptas no lugar? Por quê? Não faz nenhum sentido, na minha opinião, isso. Vereador Max. Pois não, Excelência. Só para informar que tivemos alguns debates que permitiram chegar a esse texto final aí de portaria. A proposta é ter vagas exclusivas, reservadas em vários pontos da cidade, que ao mesmo tempo garantem o direito do empreendedor trabalhar, e o raciocínio de Vossa Excelência é perfeito, são empreendedores, estimule também o convívio das famílias em torno dessas vagas exclusivas. No anexo há, inclusive, um modelo de placa a ser colocado na cidade de Vitória. Então, assim, houve uma construção, acho uma reflexão importante, a associação dos food trucks foi ouvida e, no primeiro momento, se mostrou favorável. Solicita, tão somente, alguns ajustes nessa portaria. Vereador Marcelão. Vereador Max, parabéns pela sua colocação. Eu também estava lendo ontem isso, estranhei demais isso. Além de tudo, vereador, não sei se você sabe, Vossa Excelência sabe, essa discussão que o vereador Davi fala que foi feita, aqui nessa casa não se discute nada sobre essa questão. Depois, quando começa a pipinar as coisas na cidade, aí começa o projeto de lei passou por aqui, vereador Marcelão. Não, eu sei, vereador, depois já estava pronto. Não, foi discutido. E aí, por exemplo, passou por aqui, mas eu estou fazendo uma emenda, se vocês quiserem fazer na frente também, eu não ligo para isso não, vou fazer uma emenda do que, vereador Max? O cara que vende lá um churrasquinho, ele não pode vender cerveja no food truck. Ele é proibido de vender cerveja. Então, quer dizer, o cara tem o food truck, faz a carne assada, o churrasco, aí não pode, ele tem que chamar um ambulante para botar do lado dele para poder vender a cerveja. Porque ele mesmo não vai poder vender a cervejinha do cara. Né? Então, acho que a gente precisa rever essas coisas que para não dar o que deu na questão do Integra Vitória aí. Vereador Davi Ismael. Vou concluir, Excelência. Vou concluir, senhor presidente. Vereador Davi Ismael. Estou aqui. Eu acho que não é de toda ruim, não. É isso, sim. A minha fala é muito mais no sentido de fazer uma crítica construtiva com relação à temática. Você estabelecer 25 locais da cidade, aonde você pode, de repente, implementar uma sinalização horizontal e vertical, reservando vagas para os food trucks. Ok? Ok. Isso é bom. Isso é bacana. Mas, Excelência, quantas praças, de repente, na cidade, que não estão elencadas nesse anexo, ou quantos lugares na cidade que não estão elencados nesse anexo, que não tem vaga exclusiva para food truck, mas tem vaga de estacionamento de veículos, não poderiam receber um food truck para ele exercer a atividade? Raciocínio perfeito. Entende assim? A preocupação é com o comércio local, a associação de bares, e que foi ouvida e se chegou a essa conclusão. Isso que o vereador Marcelão tem por crítica foi tão somente reforça que houve um diálogo muito intenso para se chegar ao produto final. Bom, eu vou promover essa audiência pública porque eu acho que esse projeto precisa de fazer algumas alterações, que só agora, na portaria, é que a gente acaba tomando conhecimento, porque na legislação que foi votada e aprovada nessa casa, ela é extremamente abrangente e ela não falava absolutamente nada do que fala nessa portaria. Não trazia na legislação essas restrições que trazem na portaria. Concluindo, Excelência. Isso não passou pela Câmara. E eu acho que esses ajustes nós precisamos de fazer nessa casa para garantir o direito de trabalho dessas pessoas que também estão investindo na cidade de Vitória. Obrigado, senhor presidente. Vereador Anderson Marinho, 10 minutos. Você vai falar 10? Dá 2, 1. Perguntando com o vereador Zezito Maio. Zezito Maio, 10 minutos. Quem é o indicado do Condema? Senhor presidente, senhores vereadores,
Queria agradecer o vereador Wanderson Pelo colégio de líderes. por me permutar esse tempo. Eu quero começar meu discurso aqui. Se o criador de Pinóquio fizesse aquele filme em 1940, o Gepeto, ia fazer muito gente cara de pau aqui, muito boneco. Temos vereadores de dois bicos, a carapuça cabe como quiser. De dia, bate no prefeito, de tarde bate o prefeito, posta, pensando que a população é besta. Pensando que a população é besta. Ó, eu fui lá, mas eu não fui para pedir para mim, não. Se você é oposição, o prefeito vai estar enchendo você de alguma coisa. Quem enche rabo de mulambo é pano, é capim. Então, os vereadores, chapéu de dois bicos, vereador Wanderson, eu tenho medo. Se o Chepeto, vereador Max, em 1940, fosse trocar as madeiras para criar o boneco, fosse naquela época, tivesse uma câmara naquela época, ele trocaria a fantasia, vereador Max. O prefeito, vereador Bolão, que você não está do lado de lá, pensa que vai enganar a população. Esse negócio de nomear é problema dele lá. Eles falam que não, vereador Max, vai falar que não, e eles vão estar enganando. E tem muito vereador que vai se arrepender. Tem vereadores aqui que afrontou o Ministério Público e não aprende. É verdade. Aí depois fica pedindo a todos nós para recuar, para fazer alguma coisa. Eu acho que nós, vereadores, não temos que ter medo de ninguém. Mas o parquê, ele é um órgão que tem para nos auxiliar, e principalmente o parquê do Espírito Santo, é para nós, vereador Max, olhar no espelho e ter eles como exemplo. Esse negócio que vai assinar CPI quer chegar em alguém, sim. Eu acho gozado que no governo Renato Casagrande ninguém propôs fazer nada de esgoto, nada de cesta. Não tem nada a ver. Tem. Ninguém é menino, ninguém é criança. Aí depois está aqui reclamando, nós temos que entrar em desespero para ajudar. Mas, bom, cada um tem sua missão. Aí, vereador Davi, já que você está provocando, você que gosta de usar a religião para enganar as pessoas e pedir voto, eu não uso a minha para pedir voto, não. Eu nunca fui no meu bispo de Vitória, do Brasil, do Papa Chico, nunca fui na religião, nunca pedi um voto. Talvez deveria se aproximar mais para deixar de ser mal educado. Acho que se aproximando mais da religião, Vossa Excelência mudaria um pouco. Senhor presidente, eu que sou mal educado e eu que não dei a parte. Silêncio. Eu não tive esse dom dessa educação de Deus se revelar para mim porque eu sou mal educado. Deus não me revela, revela para Vossa Excelência que vem de um lugar no céu, vem de perfume de Jesus, vem de a vassoura de Jesus, eu não. Eu acredito nele e vou tocando. Davi, se eu for para o inferno e acho que eu vou encontrar Vossa Excelência lá, eu posso ir para outros pecados, mas não pela venda de nome de Jesus. Não. Excelência. Então deixa eu quieto. A Vossa Excelência tem que aprender a deixar eu quieto. Eu estava aqui fazendo o meu discurso e a carapuça cabe quem quiser. Já que Vossa Excelência me permite uma parte? Não. Sou mal educado. Então, na minha religião, aonde eu conduzo, e quem é católico, vereador Toninho, sabe disso, nós não se metemos, o bispo não pede. Aliás, ele aconselha, mas não pede. Não pede, ele aconselha. Eu não vou para minhas homilias da missa e chegar lá apertar, Pai do Senhor, Paz de Cristo, me dá um voto, eu não. Eu vou lá, se Jesus quiser me dar um castigo, me der, se não quiser me dar, e se vai me dar, Davi, vai me dar muito, porque eu peco muito. Eu peco mais do que eu faço. Mas eu estou quieto, vocês gostam de futucar onça com a vara curta. Porque eu não estou falando o nome de ninguém, eu não falo. Se o chapéu de dois bicos cabe em alguém, problema de alguém. Tem gente que bate no prefeito aqui, depois vai beijar a mão. Não, comigo não. Quando eu estou na oposição, eu estou. Quando eu sou governo, acabei de falar com o Devani aqui. Quando eu era governo, não era governo. Vereador Toninho foi vereador comigo aqui, com 2 mandatos comigo, ou 3, sei lá, e sabe disso. Tinha vergonha não.
Naquela época nós fizemos uma oposição no Paulo, depois se aproximaram. E vereador Davi, eu vou falar uma coisa, Vossa Excelência. E quando me aproximou, já só para cá, e quando me aproximava, vereador Davi, quando estava lá, meu sapato saía daqui e ia sozinho lá. Eu não tenho vergonha de dizer não, mas eu tenho posição. E vocês não vão me ver, eu lá no Luciano, bem assim, ó. BG, e botar, dizer que eu tive uma ótima notícia, que eu tive com o prefeito, que eu tive... Eu tenho um lado. Por isso que eu acho que eu nunca vou ser do PSDB, porque eu não sou tucano. Eu quero terminar meus restos do tempo ao vereador Devani, o pastor amigo, que esse sim, nada contra o vereador Davi, vocês que são evangélicos, vocês que oram lá e se viram lá. Senhor presidente, Vossa Excelência será tolerante, como é o presidente Namchek, que sempre dá de tolerância 3 a 4 minutos para a gente. Vossa Excelência, ligue. Nobres vereadores, senhores populares, lideranças que nos acompanham da galeria, o Elcio, que se faz presente aqui, o Davi da Federação dos Pescadores, Pedro Lopes e nosso amigo Eliezer, lá de Conceição da Barra, vem aqui prestigiar nosso amigo Zezito Pescador. Vereador Marcelão, obrigado. Fiquei muito feliz quando vi no Face de Vossa Excelência ontem à noite a reunião com o prefeito. Isso é democrático. Vossa Excelência foi bem recebido, levou lá uma equipe de pessoas para falar com o prefeito. Parabéns por essa iniciativa. Parabéns, Marcelão. Excelência, deixa eu fazer uma saudação ao pescador lá de Conceição da Barra. De uma reunião, eu e o vereador Luizinho Coutinho, lá, reunião do Conselho de Habitação, onde o Conselho aprovou e provavelmente virá para essa casa nos próximos dias, R$637 mil que será usado, isso é um dinheiro do Fundo de Habitação que será usado para concluir o residencial em Aguetar, também para concluir o residencial Caratuíra, Vila Rubi e Vitória de Todas as Cores. Senhores vereadores, senhor presidente, vereador, o presidente me deu 2 minutos de acréscimo, para o senhor não cortar logo. Eu vim falar de um líquido muito precioso no nosso país. Cerveja? Não, não é cerveja não, presidente. Eu até admiro Vossa Excelência perguntar se é cerveja um líquido precioso. Haja vista que não é. Para a humanidade não é. O líquido mais precioso, mas também não condeno. O líquido mais precioso para a humanidade, o mundo, é a água. Os senhores já pararam para observar que Vitória não tem água doce? Já observaram? Os senhores já pararam para observar que a qualquer momento o rio Santa Maria, que tanto sofre, calejado, pode nos deixar na mão? Os senhores já pararam, ou já se perguntaram, ou já pesquisaram, ou já perguntaram, quantos 1000 metros cúbicos de água potável a ArcelorMittal e a Vale do Rio Doce consomem por hora? Eu vou concluir, Paulinho. Inclusive, você fala pra caramba. Os senhores já pararam para se perguntar que estamos ficando sem água em Vitória, senhor presidente? Que é o líquido mais precioso para qualquer ser vivente nessa terra. Enquanto a ArcelorMittal, a Vale do Rio Doce, consome por hora milhares de metro cúbico de água.
E aí, conversando numa visita que fiz a ArcelorMittal, o engenheiro florestal me disse que 97% da água que se usa naquela empresa é oriunda do mar, água salgada. Se usa para quê? Somente para refrigeração. Só que esses 3% de água usada por essa empresa representa, por hora, quase 5.000 metros cúbicos de água. Sabe o que significa o consumo dessas duas empresas? Quase que o abastecimento de uma cidade como Vitória. E aí, disseram para mim o seguinte: mas quem construiu a tubulação foi a empresa, mas a concessão é da Cesan. Se construiu porque houve um acordo. E nós precisamos nos atentar, porque parece ser um líquido tão simples, parece ser um líquido tão farto, que podemos ficar sem ele a qualquer momento. Enquanto as grandes empresas SA do nosso país e na nossa capital estão, senhor presidente, esbanjando como se fosse um líquido de propriedade exclusiva da movimentação de suas empresas. Eu deixo aqui o meu alerta, senhores, e possamos cada vez mais nos preocupar, senhor presidente, obrigado pela tolerância, para que possamos nos preocupar e preservar esse líquido, que pode a qualquer momento também nos deixar. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Sérgio. Consta no expediente de hoje um requerimento do vereador Rogerinho Pinheiro para o agendamento de uma audiência pública para discutir a implantação do sistema Integra Vitória para o próximo dia 29 de outubro, às 19 horas. E me consta também um convite para amanhã, pela manhã, fazer uma audiência pública sobre o mesmo assunto. Isso aqui, eu gostaria que esclarecesse, vão ter duas audiências públicas, ou essa vai ser cancelada, ou aquela de amanhã. Como é que está isso? O senhor sabe esclarecer, saberia me esclarecer a respeito? Tudo é deliberado pelo plenário. O plenário delibera. Não, amanhã, de fato, vai haver audiência pública, 9 horas da manhã, está confirmado? As duas, porque parece que Neuzinha pediu uma, né? E o Rogerinho pediu outra. Queria que os dois estivessem presentes aí, até para elucidar. Porque duas audiências sobre o mesmo tema não me parece razoável, senhor então, presidente. cabe aos dois vereadores se acertarem, porque todos têm direito de solicitar e o plenário deliberar. Os dois podem racionalizar. É bom alerta de Mas excelência. dada a urgência do tema, caso seja mantida essa de amanhã, acho que é razoável que façamos logo amanhã. Não esperemos até o dia 29 de outubro, daqui 15 dias ainda, para poder realizar essa audiência. Sim. Senhor presidente, pela Então, ordem. em princípio, está convocada essa audiência pública, foi deliberado pelo plenário para amanhã, e a outra pode ficar... Quem é o representante da Comissão de Transporte aqui nessa Vereador casa? Rogerinho. Rogerinho, presidente da comissão. Vereador Sérgio, é porque na última reunião da terça-feira foi deliberado que teríamos uma audiência pública sobre o tema. A vereadora Neuzinha, após a saída do vereador Rogerinho, perguntou às pessoas de que achava já na sexta. Foi e protocolou, obedecendo uma discussão aberta que foi feita na última terça-feira. Sim, inclusive eu fui convidado. A urgência fez ela protocolar para ainda essa semana. A do Rogerinho deve ser uma segunda. Vamos participar amanhã e vamos ver, que eu também acho que não é razoável. Eu acho que a mesa... Mas a de amanhã está mantida? A de amanhã está mantida. Está mantida, isso eu queria saber. Está mantida e pode ser, como o vereador Davi está dizendo, pode ser que se imponha uma outra audiência dia 9 para checar se que é possível presidente. que o tema possa não se exaurir até lá, dada a complexidade da questão. Senhor presidente, questão de ordem. Por não, excelência?
Vereador Bolão vai falar primeiro? Vereador Bolão pediu questão de ordem, excelência. Eu pedi, excelência, inclusive conversei com o vereador Vinícius Simões, que já fiz um bate-bola com ele aqui, a respeito da audiência pública do secretário da Fazenda, vem aqui amanhã às 14 horas para explicar o orçamento. Eu tentei argumentar, no que diz respeito, que esse orçamento chegou aqui nessa casa na terça-feira. Eu, por exemplo, não consegui analisar o orçamento todo. Inclusive, queria saber se Vossa Excelência mandou um ofício aqui da Câmara pedindo para ele escolher uma data. Se pudesse, inclusive, postergar, ele vir a essa casa que desse condições da gente estar analisando melhor o orçamento, inclusive para questionar algumas coisas ao secretário da Fazenda. E me parece que o regimento interno, vereador Davi Ismael, Vossa Excelência, que é um regimentalista, precisa a mesa comunicar uma data ou mandar um ofício para o secretário para poder vir a essa casa? Bom, eu queria aproveitar para formular a questão de ordem com relação à convocação do nosso secretário de Assistência Social, Marquinhos Del Maestro. Acho que a autonomia é do presidente da Câmara entrar em contato com o prefeito e marcar o horário. Eu só queria pedir ao vereador presidente da casa, vereador Namichek, que delibere isso junto com os vereadores que assinaram o requerimento, para não ficar uma decisão que destoe da necessidade. Uma decisão distante daquilo que precisamos debater. Essa é a primeira questão de ordem que faço. A segunda é que ficasse registrado em ata o requerimento. Eu vou reiterar requerimento para saber como foi designado o membro da Câmara que irá participar do CONDEMA. Eu queria pedir o meu nome como suplente do vereador Max, deixando claro que essa é uma decisão da mesa, senhor presidente, do Colégio de Líderes. Pode perguntar ao Sullivan, porque foi uma decisão individual de Vossa Excelência que não encontra sintonia com o nosso regimento interno. Eu estou evitando, presidente, dar entrada no requerimento para provocar mal-estar. Conto com a sensibilidade para a gente voltar a sermos regimentalistas, indicarmos o nome construído em plenário. Ok, vereador. Pela questão, vereador Bolão, existe uma obrigação legal de se realizar uma audiência pública pela Comissão de Finanças para discutir o orçamento. O pedido de audiência pública feito pelo vereador Vinícius não se deu em prejuízo da convocação do secretário, que aí já é uma convocação que está sendo feita. O secretário tem duas coisas, tem dois secretários convocados. O secretário de Finanças, que terá que vir, e o secretário de Administração. Da Maestro. Secretário da Fazenda. Ação Social. Ação Social. Eu tenho o da Fazenda e o da Ação Social que estão convocados. Eu ontem estive com o prefeito, já fiz um ofício hoje, ele vai me informar. Tem o Léo Crowley que será convocado. Provavelmente até segunda ou terça-feira, o prefeito vai dizer a data. E eu vou comunicar a data aos interessados, particularmente aqueles que subscreveram Vereador, não. Só me permita discordar dessa estratégia. Vereador. Porque os vereadores requerentes da convocação do secretário Marcos Del Maestro, eu, vereador Rogerinho, vereadora Neuzinha, presidente, temos uma proposta de data, que é a próxima reunião da Comissão de Saúde e Assistência Social. Certo. Acho que uma marcação em proteção, querendo blindar o secretário de Assistência Social, não será bem vista pelo plenário se Vossa Excelência assim proceder. Não blinde o secretário, deixe ele dar as informações que precisam ser dadas. No regimento, Excelência, tem um parágrafo único dizendo que a convocação, aprovada a convocação, o presidente vai entender-se-á, quer dizer, acertar, conversar com o prefeito, a fim de fixar o dia e a hora. Vossa Excelência fez uma solicitação para que
Vossa Excelência participasse desse entendimento. O regimento diz que Não o pedi presidente... isso não, não pedi isso não. Eu apresentei uma sugestão, se Vossa Excelência precisa ouvir o plenário com relação à data e horário, que seria o ideal da parte da Câmara, e ver se é possível do ponto de vista da Prefeitura, da municipalidade. Tudo bem, não tem problema. Então, somente isso. Problema. Agradeço pela convite. Vossa Excelência está dando uma sugestão, eu vou ver se é cabível essa sugestão, se o prefeito definir, eu vou comunicar a data, para ver se todos os vereadores estão de acordo, senão a gente remarca e vai por aí, até compatibilizar, isso dentro dos próximos 30 dias. Não há como fazer. Eu não posso, o secretário não pode vir aqui com a data que Vossa Excelência quer. Não, jamais. Não. Nem a que ele quer, nem a que o presidente quer. Agora é assim, quando o Davi quer, tem que vir aqui. Não quiser, não quer esse dia. É a comissão, vereador Nami. A comissão apresentou uma proposta de data. Então, vereador Bolon, a questão do vereador Marcos vai solicitar... só para concluir a minha fala, que eu fui apartilhado pelo vereador Davi, é dizer o seguinte, que esse orçamento da Prefeitura Municipal de Vitória, ele ficou disponível para os vereadores há 2 dias. Não. E eu não consegui analisar esse orçamento e ter condições de debater esse orçamento que o secretário está fazendo. Ou seja, se eu vier aqui amanhã, nessa audiência pública, eu vou vir aqui fazer cara de paisagem. É verdade. Então, eu queria pedir pelo bom senso, nós temos o nosso presidente da Comissão de Finanças, o vereador Marcos da Mata. E o vereador Vinícius, que é o vereador Vinícius, que é membro da comissão, nós, o vereador Bolão, o vereador Luizinho, o vereador Gomes, que prorrogasse pelo menos por mais uma semana ou 10 dias, a vinda do secretário, que a gente possa estar discutindo com ele o orçamento da Prefeitura do ano 2016. Entendi. Então, se houver o bom senso, porque amanhã eu vou dizer de antemão, se tiver audiência pública, eu não vou vir aqui fazer cara de paisagem. Senhor presidente, só para contribuir com discussão, com debate, eu acho que nada impede do secretário vir aqui amanhã, fazer uma primeira explanação, e depois, se tiver dúvida, voltar e fazer uma segunda. Eu acho que não tem problema nenhum, vereador Bolão. Eu também não me detive ainda a fundo, mas o secretário, acho que ele veio aqui exatamente para explicar para a gente os detalhes do orçamento. Depois pode requerer novamente. A vinda dele terá como vereador Sérgio. Vereador Sérgio. É um dia, sexta-feira, Vereador, de qualquer maneira... Eu vou ficar com a proposta do vereador Bolão, até porque... São 300 páginas. Sim. Se você for imprimir o relatório, dá 300 páginas. Né? Eu gostaria até de imprimir, que é onde eu vou, dentro do carro, vou para casa, sábado, domingo, vou ficar lendo, porque, inclusive, pedir a Vossa Excelência, posso mandar um papel lá para o meu gabinete, que eu quero imprimir esse orçamento, para poder ficar mais fácil até de fazer isso, né? Porque está no disco, né? Certo, vereador. Eu pensei que as pessoas já tinham se desacostumado a ler. Não, mas é porque eu tenho que ficar, vereador, tem lugar que a bateria do computador acaba, né? Então eu gosto de ler no papel. Eu sou antigo como Vossa Excelência. Pensei que só eu gostava de ler no papel. Então, senhores vereadores... Senhor presidente, formulei uma segunda questão de ordem com relação à designação dos vereadores que representarão a Câmara nos conselhos da cidade. Nós vamos caminhar dessa maneira que Vossa Excelência está falando, o vereador Max titular e Vossa Excelência o suplente. Acho que não tem problema nenhum isso, até porque eu fui durante muito tempo representante da Câmara lá no Condema. O vereador Serjão e eu, nós fazíamos uma dobradinha. Por diversas vezes o vereador Serjão pediu para eu não ir, para ele votar, e a gente se entendeu muito bem. E Vossa Excelência e o vereador Max também têm uma boa relação, acho que não vai ter problema nenhum. O importante é a Câmara estar representada lá, e esse ato nós vamos providenciar a tempo da próxima reunião que nós sabemos que vai acontecer agora. Encerrado o grande expediente, solicito aos seus vereadores que façam Senhor presidente, pela ordem do ponto, mas façam o registro do ponto.
para a abertura da ordem do dia. Enquanto isso se dá, o vereador Zezito pode... Você é uma pessoa justa. Quando tinha 4 vereadores aí para terminar, você esperou. Agora eu pedi, primeiro me obrigou a bater o ponto. Mas eu sou uma pessoa que entendo. Não, eu só queria dizer para a população de Vitória, para Vossa Excelência, que o sistema integra Vitória. Eu, como membro do Comustran, não fui ouvido. Eu vou depois tomar as providências cabíveis, você tinha que passar pela comissão. Quero dizer que o prefeito está discutindo com a comunidade, mas eu acho que nós tínhamos que voltar atrás nessa linha. Dizer outra coisa, vereador Nami, disso Vossa Excelência entende bem, é uma defesa, eu dou a mão palmatória ao comunismo, de onde Vossa milita. Não podemos segregar. O prefeito, se vocês prestarem atenção, está proibindo a população do bairro São Pedro, população do bairro Santo Antônio, Maruípe, de pegar um ônibus direto para ir para as praias, como era antigamente. Do Jaburu. Ele está segregando. O que ele quer dizer? Ele não quer deixar aquilo que os humildes, pobre é o capeta que mora no inferno. Que os humildes não pode ter o lazer que ainda é barato, que não cobram nada por enquanto, que é a praia, senhor presidente. Okay, então, eu sei que a Vossa Excelência está preocupado que eu cabe, porque a Vossa Excelência é da base do prefeito, mas tem 30 segundos ainda. E eu quero dizer para você que foi, para Vossa Excelência, foi tirado 19 linhas, foi uma maneira de encurtar, e eu já falei, nós temos que integrar, fazer integração total, aí sim dá certo. Eu estou falando aqui que ele pode fazer, não tem problema, porque são 5 centavos só que separam um da outra. Um é 2,50, 2,55. Agora o que me preocupa, o presidente dessa casa, Vossa Excelência, que é do PCdoB, presidente dessa casa, tem que estar atento, nós não podemos segregar. Já dizia Nelson Mandela, sabe quem é Nelson Mandela? Nasceu no nosso século. Curtimos Nelson, vimos o sofrimento de Nelson, que deu um exemplo do apartheid. E, Luciano, será que nós temos que fazer o apartheid do transporte municipal de Vitória? Porque o Robinho, presidente do CPV, Vossa Excelência, para mim é excelência, vai estar aqui em breve, dizer que ele está querendo tirar a população da Ilha do Príncipe, a população de Santo Antônio, a população de Maruípe, a população de São Pedro. A Vossa Excelência não quer ouvir, por quê? É do PCdoB, está contra a defesa da bandeira do mais humildes, tirou o ônibus e não está deixando ir mais na curva da Gil, nem na Ilha do Boi, e não querem deixar chegar em Jardim Camburi, que os moradores do lado de lá não podem ir na praia dos bacanas. Eu louco, já nasci, eu sou igual um peixe, já nasci dentro d'água. E eu, nesse governo, estou igual peixe mesmo, tem nada, não quero nada, e não vou lá beijar mal, nem sou um chapéu de 2 bicos. Eu venho aqui para denunciar e vou denunciar, e não vou levar ninguém lá para dizer se vai ter que ter, não. Eu não levo ninguém, não. Diga daqui, o povo me deu, me ortogou por via do voto direto, e agora vai ser biométrico, não sei se eu vou entrar no biométrico, defender a população. Eu faço aqui o meu repúdio, e nós vamos fazer o apartheid do transporte de Vitória. Tenho dito, muito obrigado e atentai bem, senhor presidente. Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia, anunciando a votação do veto ao projeto 311/2014, veto ao projeto da vereadora Neuzinha. O veto já foi discutido, encaminhado, e tem um parecer da Comissão de Justiça pela sua manutenção. Em votação, sim, aprova, mantém o veto e não rejeita. Sim, mantém o veto, não rejeita. Vamos lá, vereador Luizinho, vereador Marques da Mata, vereador Reinaldo Bolão, vereador... Excelência, eu tenho que fazer isso. O regimento diz que não pode nem se levantar da cadeira. Já me pediram aqui para cumprir esse tal de regimento aqui. Eu estou cumprindo, Excelência. Vamos encerrar a votação. Senhores vereadores, alguém aí ainda quer votar? Vamos encerrar a votação.
A votação ficou prejudicada novamente, porque Senhor foram presidente. 5 votos sim, 2 votos não. Portanto, não há número Senhor presidente. de votantes para deliberação sobre Mas o há veto. alguns que votaram. Pela terceira vez, só lembrando aos senhores vereadores, que pela terceira vez a sessão vai cair por causa da Senhor presidente. existência. Espera aí, deixa eu Questão de falar. ordem. Por causa da manutenção, por causa da votação. Esse veto está obstruindo a pauta. Então, alerta aos senhores vereadores que a nossa produção legislativa fica prejudicada. É minha obrigação dizer isso, porque pela terceira vez esse veto não consegue ser apreciado, votado e deliberado. Mas você, como democrata, vereador, Senhor presidente. isso é O vereador regimental. Davi pediu. Vereador Eu Davi. queria que consultasse o nosso legislativo, porque houve votação que não se atingiu o quórum, mas tendo votação, se é possível a justificativa do voto. Não, eu votei. A matéria ficou prejudicada. Ok. Como é que vai só justificar aproveitar voto em quem questão- não votou ou quem... Entendeu, Não, quem vereador? votou, senhor presidente? Eu votei. A matéria, não houve deliberação. Ok, eu posso aproveitar, deixei na mesa de cada vereador o calendário de encontros do PDU. Que fiquem os vereadores avisados com relação às Eu assembleias não vou cortar a territoriais. palavra, Zezito, do vereador que está falando, por favor. O vereador quer falar, fala. Senhor presidente, fala só com os vereadores presentes. Então deixei, conforme eu vinha falando, deixei na mesa dos vereadores dos encontros das assembleias territoriais para que os vereadores se programem e se façam presentes nessas reuniões. Então está na mesa, está avisado, como representante da casa, está feito o meu dever. Mais algum outro vereador quer se pronunciar antes de encerrarmos a sessão de hoje? Senhor presidente, Não, o rapidamente, vereador Max da Mata. eu aproveitar a oportunidade só para parabenizar todos os professores e professoras, em especial os do município de Vitória, mais especial ainda os da rede pública municipal, e mais especial ainda os professores do Centro Municipal de Educação Infantil Zélia Viana de Aguiar, que é a escola que meu filho Renzo estuda. Então eu queria cumprimentar, parabenizar as professoras Roberta Virgínia Lousada, que é diretora da escola. Certo, excelência, mas, Vossa Excelência está presente? Mas Tá agora presente abriu, na votação? agora abriu o Presidente. precedente. Jurisprudência. Confirmei aqui com a assessoria se Vossa Excelência... Mas por que você deixou ele? Eu vou falar eu também. não sabia, Excelência. Eu também não sabia, não. Eu fiquei presente. Eu não Senhor sabia. presidente, chequei com coloca a a matéria em assessoria. votação de novo, que agora foi restabelecido o quórum. Eu chequei e confirmaram que o Eu só Max quero deixar não aqui estava- registrado ao vereador Max Excelência. um abraço aos professores Vai encerrar da a rede sessão. e que seja tudo bem.